uma sessão de brainstorming sobre esse aplicativo para profissionais como psicólogos, por exemplo, nutricionistas. Eu não sei se o certo é ir para um nicho, psicólogo ou nutricionista ainda, hoje em dia. Porque às vezes existe um bom aplicativo para psicólogo crescendo muito, né? Com investimento. Então você pulou para nutricionista. Ou pode ser que já exista para nutricionista. Então, uma parte aí que acho que muitos desses aplicativos têm, mas parece ser importante, é relacionamento com o paciente, né? Que é o que a gente chama de CRM no mundo tradicional, né? Customer Relationship Manager, que é tudo aquilo que é relacionado à quantidade de pacientes que você tem, transformando, por exemplo, né, os prospectos que viram primeiro contato, né, first contact, que vira trial, testando ele, né, que eventualmente vira paciente recorrente, certo? Coisas desse tipo. Então você pode pensar pela ótica tradicional, que é um cadastro, né? Cadastro de pacientes. Mas se você pensar que é só um cadastro, é só um banco de dados, certo? Não serve para muita coisa. Outro jeito de pensar é que existe sim essa linha do tempo, né? Então, por exemplo, uma aba. Você está aqui na primeira, né? O que é essa primeira aba? Primeiro contato, certo? Então, se você falar aqui, novo paciente, tal, telefone, obviamente tem o cadastro dele aqui, e aí está marcado aqui, né? Primeiro contato, certo? Então, essa aba é o primeiro contato. Aí, se você vai para cá, você clica na segunda, você transformou esse paciente na primeira sessão, por exemplo. Então, esse é um jeito de você gerenciar onde esse paciente está nesse ciclo, né? Então, aqui são uma das ideias disso, né? Que é ajudar o psicólogo na gestão desse ciclo. Obviamente, se você está avançando o ciclo, então tem paciente que está no ciclo da primeira sessão, tem paciente que está aqui no segundo ciclo, que é atendimento, por exemplo, certo? Então, se ele está em atendimento, né? O que tem aqui na aba de atendimento? Tem a data, o calendário dele, né? Que ele está vindo. Tem também a questão do pagamento dele, né? Obviamente pode ter links também para algumas anotações do prontuário amanhã depois. Mas vamos falar assim, a gestão da saúde do negócio por enquanto. Certo? Agora, você esquece tudo isso e você pode ter, com esses mapeamentos, você pode mapear os gráficos, né? Por exemplo, me lista todos os pacientes ativos em relação a esses estágios, né? Então ele fala assim, tantos por cento são ativos, tantos por cento estão em primeiro contato, não sei, nessa semana, né? Na verdade, todos os que estão ativos um dia foram primeiro contato, né? Mas você poderia ter algumas visões de estatística. Talvez o gráfico de pizza não é a melhor. Mas tem um gráfico que é bem interessante, que é a distribuição normal, né? Você manda plotar, certo? Aqui estão os que pagam 150, aqui estão os que pagam 130, né? Então você tem uma ideia, por exemplo, né? Se ela for assim, né? É que tem muita gente que paga alto, né? Se ela for assim, né? É que tem pouca gente que paga alto. Então você vai saber mais ou menos como é que está a saúde do seu, quantidade de pessoas que pagam mais, quantidade de pessoas que pagam menos, né? Esse é um dos pontos. Então, o estágio de cada pessoa, mapeamento, o mapeamento da distribuição dos valores que elas pagam, também a questão de pagamentos, a agenda de pagamentos, né? Cruzado com a agenda tipo Google, por exemplo. Então esse programa pode interfacear com o Google para manter mesmo no Google, né?
totalmente específico para relação de psicólogos, por exemplo.